Reabertos os trabalhos do Congresso Nacional. Em mensagem aos deputados e senadores, presidente Temer diz que essa é a maior crise da história do Brasil e que é preciso fazer reformas. Novo presidente do Senado diz que solução para a crise passa pela atuação do parlamento. Bom dia. Imprevistos atrasaram a cerimônia de abertura do ano legislativo, mas nada que tenha tirado o brilho dessa cerimônia tradicional do Congresso. Estava tudo pronto na rampa do Congresso, mas a poucos minutos da hora marcada para a cerimônia, um convidado que não estava na lista oficial atrapalhou os planos. 60 metros de tapete vermelho tiveram que ser enrolados. Instrumentos musicais no chão. Militares do batalhão da Guarda Presidencial, da Guarda de Honra e do Grupo de Artilharia tiveram que se abrigar debaixo da marquise do Congresso Nacional. Na chuva, só ficaram os canhões. Já estamos com a equipe a postos, assim que a chuva passar, para a gente já passar o rodo, tirar toda a água em excesso. E se tudo der certo, a gente vai ter aí a cerimônia... chuva não, a gente quer chuva distante da gente. A chuva deu um tempo, entrou em ação a turma do rodo, mas ainda havia um impedimento. Estamos aguardando o encerramento dessa reunião preparatória da Câmara. Em seguida temos que limpar o plenário, colocar em ordem, até porque é uma sessão comemorativa, né, de abertura dos trabalhos. Meia hora depois, a sessão no plenário da Câmara foi encerrada. Com o tempo firme lá fora, o tapete voltou à rampa. Os militares também. O novo presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou acompanhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, eleito menos de 2 horas antes. Depois da revista de tropas e tiros de canhão, os dois subiram a rampa do Congresso pela primeira vez como presidentes das duas casas. Na entrada do Salão Negro, foram recebidos por parlamentares e convidados. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, representou o presidente Temer. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também mandou um representante. No plenário, depois do hino nacional, 1 minuto de silêncio em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Lula. Senhora Marisa Letícia Lula da Silva. No discurso de abertura do ano legislativo, o novo presidente do Congresso disse que o país ainda não saiu da recessão, mas que a recuperação já começou. Eunício Oliveira defendeu a aprovação de reformas e pediu confiança. Veja trechos do pronunciamento. Recuperação da economia. No início de 2016, vivíamos com os investidores internacionais e nacionais especulando sobre o risco de calote da dívida pública. A inflação anual rodando em torno de 11% e o desemprego e a recessão aumentando. E os analistas calculando se o nosso PIB seria negativo em menos 3% ou em menos 4%. Hoje, os mesmos analistas dizem, com adequada moderação, que 2017 começa melhor do que 2016. Evidentemente, estamos apenas começando. Diálogo com outros poderes e apelo à confiança. Reforçar a credibilidade nas instituições, estabelecer uma relação de efetiva cooperação entre os poderes. Tudo isso é condição necessária para que se consolide na sociedade um clima de mútua confiança. Reformas. Reformar realmente tem que ser a palavra de ordem do governo e do Congresso Nacional. Precisamos recolocar o Brasil no rumo do futuro. Redução da pobreza. É inaceitável que milhões de pessoas voltem ou possam voltar a viver na miséria depois de terem tido acesso às condições de vidas mais dignas. Precisamos achar o meio de construir uma nação muito mais justa,
na repartição da riqueza e na distribuição das responsabilidades. Combate à corrupção. Reconhecendo que os problemas da eficiência, da improdutividade e do desperdício estão ligados ao tema recorrente corrupção, quero dizer que estamos igualmente comprometidos em fazer avançar no Congresso Nacional, com serenidade e foco de longo prazo, as medidas necessárias para fortalecer o combate a um dos males danosos para a democracia por seu efeito especialmente corrosivo sobre a confiança. Crise econômica, reformas estruturais, segurança pública. A mensagem do Poder Executivo para o início dos trabalhos do Legislativo em 2017 reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo país e pediu ajuda dos parlamentares na mudança do cenário macroeconômico. A mensagem enviada pelo Palácio do Planalto para o Congresso Nacional, entregue pelo ministro Eliseu Padilha e lida pelo senador Gladson Cameli, se concentrou na necessidade de união nacional e harmonia entre os poderes para superar a crise econômica. Uma crise econômica de origem essencialmente fiscal, que se traduziu em expressiva retração de nosso produto interno bruto nos últimos 2 anos. Uma crise social, cuja face mais dramática é o desemprego de milhões de trabalhadores. O outro ponto principal da mensagem foi a agenda de reformas que será enfrentada pelo Congresso Nacional em 2017, sobretudo as reformas da Previdência e a trabalhista. Das missões que temos diante de nós, a mais premente é salvar a Previdência Social. O governo encaminhou ao Congresso proposta de reforma séria e consequente. Sabemos todos que o assunto é sensível, mas é inadiável. A mensagem presidencial também abordou as rebeliões dos presídios do norte e nordeste do país no início deste ano. O crime no Brasil atingiu escala inaceitável. Não podemos tolerar a banalização da violência. Muitas prisões se convertem em espaços de bárbaro e de atuação desimpedida do crime organizado. O fenômeno é grave e exige resposta inteligente e articulada. E resumiu os desafios do governo federal para 2017. Agora estamos lutando contra o descontrole fiscal, contra a recessão, contra o desemprego. Não tenhamos dúvida de que superaremos mais esta etapa. Após a sessão, a equipe da TV Senado repercutiu com os senadores a mensagem enviada pelo Poder Executivo e quais os pontos em comum com a pauta do Congresso para este ano. Para os parlamentares, as reformas foram o destaque da mensagem do presidente Michel Temer. Temos que aprovar, porque se nós não fizermos as grandes reformas para alavancar a economia do nosso país, o índice do desemprego vai aumentar. Então o Congresso Nacional cumpre um papel fundamental para tirarmos o país da situação que está. Então as reformas é fundamental. Todos nós estamos conscientes de que precisamos fazer as reformas, o Congresso Nacional terá que ter esse desafio, acho que a mensagem do presidente demonstra claramente isso e da mesma forma o presidente do Congresso, o senador Eunício Oliveira, aponta de que o Congresso também está consciente do seu dever para que essas reformas possam andar. Depois de entregar a mensagem de Michel Temer ao Congresso, o ministro-chefe da Casa Civil deu prazo para Câmara e Senado aprovarem a reforma da Previdência. Amanhã nós já deveremos ter a abertura do prazo para a indicação dos membros que vão compor a Comissão Especial da Reforma da Previdência. E pelo nosso calendário, nós devemos ter ela votada em segundo turno no Senado antes de 30 de junho. Mas o governo ainda precisa convencer alguns senadores, inclusive da base aliada. Evidentemente que da forma como está, é difícil de a gente aprovar também, porque muitas pessoas vão acabar não se aposentando, né? Eu não acho justo isso, nós temos que encontrar uma fórmula criativa, inteligente, de contribuição, de tal maneira que possamos buscar um equilíbrio entre a idade de aposentadoria e a contribuição efetivamente que será feita pelos contribuintes. Os senadores também destacaram o foco na economia nas mensagens dos presidentes da República e do Congresso.
O presidente Temer demonstra que a prioridade é a economia, é a geração de empregos, é o controle dos gastos públicos, é a mudança estrutural dos gastos do país para que a sociedade brasileira possa ter, no futuro, garantias, por exemplo, do pagamento da Previdência, possa ter garantias de contratação de mais empregados, né, porque a modernização da lei trabalhista é algo fundamental para garantir empregos. A prioridade da agenda legislativa é a retomada do emprego. 12 milhões de brasileiros desempregados, 6 milhões desalentados porque estão em busca de emprego e se cansaram e não estão mais batendo a porta das agências de emprego. Então é uma situação muito, muito difícil. O problema é o desemprego, mas ele virou obsessão para o governo. Ora, se é obsessão para o governo, é sinal de que eles estão conscientes de que é isso que agora também tem que ser atendido. E ontem, no final do dia, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que as primeiras votações do ano no Senado serão na próxima terça-feira. A pauta será definida em reunião com líderes, que será feita no mesmo dia. Participação, transparência, democracia. Princípios que regem o trabalho da Rádio Senado FM, que acaba de completar 20 anos e já está em 10 capitais. Em janeiro de 97, a Rádio Senado nasceu de um compromisso: levar as atividades do Senado Federal a um número cada vez maior de cidadãos. Com programação própria, 24 horas no ar, a emissora marca presença não apenas via FMs de Brasília e 9 outras capitais. Rádio Senado, 20 anos com você. De Natal, Iris, também a Rita, muito bom dia para vocês, a Isabel em Teresina, o Nelson está em Cuiabá e o Elton Apolinário em Natal, todo mundo sintonizado e participando aqui da programação da Rádio Senado. Nas mais de 3.000 rádios conveniadas e pela internet, o país fica por dentro de tudo o que acontece nas comissões, nas sessões do plenário e do Congresso Nacional. Mas isso não é tudo. A Rádio Senado também oferece programas jornalísticos, conteúdo cultural e educativo, além de serviços de utilidade pública. No momento em que uma matéria, uma transmissão é feita por nós aqui, ela se torna oficial do Senado Federal. Então, essa notícia oficial, ela tem que ser, antes de mais nada, 100% verdadeira e totalmente imparcial, é isso que a gente busca. Quando você coloca essa transparência e a possibilidade de interação, e a gente ultimamente tem usado muito um instrumento de redes sociais para se comunicar com o ouvinte, no final das contas a gente chega àquilo que é a capacidade do cidadão de formular sua própria opinião. E a partir daí, creio eu que a gente possa colaborar com a democracia. Universalização do saneamento básico no Brasil, uso do bioquerosene na aviação comercial, preservação do peixe-boi no Rio Solimões e o desmatamento na Amazônia. Temas da edição de fevereiro do programa Ecosenado, que estreia neste fim de semana. Na sede da WWF em Brasília, conversamos com Ricardo Melo, coordenador do projeto Amazônia, que fez uma análise do que deve ser feito para conter o aumento do desmatamento na região. No ano passado, 8.000 quilômetros quadrados de florestas foram desmatados. Reduziu no começo da década para em torno de 30 mil para em torno de 4,5 mil quilômetros quadrados ao ano. E agora a gente vem chegando a 8.000 quilômetros quadrados ao ano. Infelizmente, a gente, sem o poder de Estado, que é muito mais ausente na Amazônia, então é muito mais difícil do Estado atuar lá, sem essa presença do Estado, sem essa presença de uma discussão política, desse novo pacto social de onde a gente vai, dentro desse cenário, a gente vai ter tempos difíceis. O programa mostra também trechos de um documentário que revela como nosso país está atrasado no esforço de universalização do saneamento básico. Dados do Ministério das Cidades apontam que apenas em 2015 a coleta de esgotos chegou a mais da metade da população brasileira. Chega de avião no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, e olha a Baixada Fluminense, olha a região metropolitana. Eu diria que há municípios ali, como São João de Meriti, que beiram a zero de tratamento de esgoto. Beiram a zero de tratamento de esgoto. Ainda no programa de fevereiro, você vai ver que após monitorar por 11 anos vários exemplares de peixe-boi da reserva extrativista Amanã, no Médio Solimões, uma pesquisa do Instituto Mamirauá aponta riscos para a sobrevivência desses animais.
peixe boi é um peixe melindroso, diz a ciência que está em extinção. Oh, meus amigos, vamos termos consciência, vamos cuidar desta preservação. E na reportagem especial de Glauciene Lara, você vai ver como o uso do bioquerosene pela aviação comercial pode ajudar o setor a cumprir as metas de redução das emissões de gases do efeito estufa. As empresas aéreas se comprometeram de forma voluntária a chegar a 2020 com o mesmo volume de emissões de gases de 2005 e até 2050 reduzir essa quantia pela metade. O programa Ecosenado vai ao ar no sábado às 8 da noite e no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Essa edição do Senado Agora termina aqui. Às 9 horas está marcada a sessão não deliberativa do Senado, destinada a discursos e comunicações dos senadores. Obrigado pela companhia e continue assistindo a nossa programação.